Bom dia, meus queridos colegas, espero que vocês estejam me escutando bem. Eu gostaria de estar com vocês hoje, mas eu não pude, então enviei essa palestra para vocês. Espero que vocês gostem, que seja útil para o conhecimento de vocês e que vocês possam ter uma prática bem bacana de tradução no dia de hoje. Deixa eu só acertar a apresentação aqui, um minutinho. Ok. Bom, o meu nome é Lilian, eu sou intérprete de conferências já há uns 10 anos. Eu me formei na PUC de São Paulo, em interpretação. Eu sou também mestre em língua e literatura inglesas pela Universidade de São Paulo. Sou diplomada pela Royal Society of Arts e Universidade de Cambridge em ensino de inglês para falantes de outras línguas, e tenho o título RSA DIP, sempre depois do meu nome, quando se trata de ensino de línguas. Para interpretação, não tenho todos esses títulos, né, que eu adquiri para a aprendizagem de línguas e ensino de línguas, mas eu tenho muita vontade de sempre ser melhor, de sempre ser mais profissional e conseguir realizar o meu trabalho com tranquilidade, né, e com colegas bacanas como vocês. Então, nessa minha jornada como professora de inglês e depois aluna de interpretação e posteriormente como professora de interpretação, eu sempre tive uma preocupação com a escuta. Eu percebi ao longo dos anos que os alunos de inglês, eles tinham muita dificuldade com a escuta, porque eles partiam sempre do princípio que eles escutavam todas as palavras em português, entendiam todas as palavras e por isso compreendiam o que estava sendo dito. A grande maioria dos meus alunos de inglês, ao longo dos 30 anos em que fui professora de língua inglesa, tanto fora da universidade, em cursos de idiomas, também no ensino fundamental e médio, depois, posteriormente, na universidade, nos cursos de letras e em outros cursos também, o que eu sempre percebi é que os alunos tinham um certo preconceito com o listening, né? Eles tinham essa preocupação de que não conseguiam entender. E, é claro, isso estava diretamente ligado ao fato das palavras não serem assim faladas devagarzinho, né? A gente sempre falando bem devagarinho, bem certinho, elas sempre estavam, né, conectadas a outras. Então, quando eu comecei a estudar fonologia mais profundamente, eu logo percebi que o problema era o connected speech e a falta de entendimento por parte dos alunos de que eles poderiam praticar uma coisa chamada escuta nebulosa. Vou falar dela daqui a pouco. Aí, quando eu me tornei intérprete, eu percebi que, muito parecido com os alunos, eu tinha também um problema de escuta, porque eu tinha que falar ao mesmo tempo, né? E aquela coisa de ter que escutar e falar enquanto você escuta foi uma total novidade para mim, aliado ao fato de que eu tinha que escutar em uma língua e falar na outra, né? E isso me pareceu algo impossível de início. E, bom, aí eu comecei a pesquisar um pouco mais profundamente sobre escuta, em geral, né? Um pesquisador muito importante é um homem chamado Michael Rost, além do Jack Richards, que fala disso também, mas o Michael Rost, ele dá uma série de outros níveis, né, de compreensão sobre a escuta, e comecei a ver se havia trabalhos na área de escuta e compreensão relacionados à interpretação. O Daniel Gille fala disso, né, no modelo dos esforços, ele deixa isso muito claro sobre o grande esforço que é a compreensão na interpretação, mas eu achava que tinha mais, além, né, do esforço da compreensão, e que talvez eu pudesse fazer alguma ponte entre o que eu estava lendo na teoria da interpretação e o que eu já havia lido na teoria de ensino de língua estrangeira. Tá, então essa palestra é um resultado desse estudo ao longo dos anos a respeito desse assunto. Eu espero que seja para vocês útil, que vocês possam pensar, refletir um pouco a respeito da sua escuta. Então, vamos lá, né?
A primeira coisa que a gente pensa, né, é o que é essa coisa chamada listening. Então, essa diferença entre escuta e audição, aquilo que eu escuto sem querer, que eu não quero escutar, e aquilo que eu escuto porque foco a minha atenção, porque estou olhando lá, né, o que eu quero, estou prestando atenção naquilo que eu quero escutar. Então, primeira coisa muito importante para a gente, né, é se lembrar sempre, audição não é escuta. Não quer dizer que porque eu tenho boa audição, eu sou uma pessoa que escuta bem. Não necessariamente, porque a audição, ela é passiva, ela ocorre mesmo quando a gente dorme, tanto que a gente pode sonhar com alguma coisa que está ouvindo, né, fora da nossa cabeça, mas eu não estou necessariamente prestando atenção àquilo. A escuta, ela é ativa e ela envolve a audição, mas além da audição, vai envolver a nossa concentração e a nossa compreensão. Então, esses três fatores são muito importantes, vocês vão ver mais adiante, né? Quando a gente pensa na escuta na vida do intérprete. Será que nós escutamos tudo que nós ouvimos? Espero que não. Em média, as pessoas falam nessa velocidade, uma velocidade de 125 a 175 palavras por minuto, o que torna realmente impossível para a gente escutar todas as palavras que estamos ouvindo, né? Então, a gente vai fazer uma escuta de uma velocidade de até 450 palavras por minuto, no sentido de passar pelo nosso ouvido, né? Não necessariamente nós vamos conseguir prestar atenção em cada uma das palavras que estão passando lá. Por quê? Entre o tempo da escuta e o tempo do pensamento, há essa coisa chamada diferença temporal, né? E olha como ela é grande, né? 75%, né, de diferença temporal. O que faz com que a nossa mente, quando ouve alguma coisa, tenha a capacidade de divagar, de pensar em outras coisas, de estar em outra vibe, né? Outra dimensão, e a gente não se concentre, não preste atenção e, portanto, não compreenda, né, tudo aquilo que ouvimos, né? Então, isso entra nessa próxima pergunta. Será que nós escutamos palavras, né? Será que as palavras são o que a gente escuta? As palavras, na verdade, são responsáveis por 35% do significado que está sendo transmitido. Eu, quando li isso aqui a primeira vez, eu falei, não é possível, né? Mas os estudos demonstram, por exemplo, que as pessoas que têm deficiências de audição, elas compreendem tanto quanto nós, né? Que não temos. E veja, não estão ouvindo nenhuma palavra. Como será, então, né, que se dá essa compreensão? Pela linguagem do corpo, pelo contexto, né? Então, isso mesmo, né? O resto vem dessa comunicação não verbal, detectada por aquilo que nós chamamos, né? A teoria vai chamar de escuta visual, né? Aquilo que você, ao mesmo tempo, está vendo enquanto escuta e, portanto, consegue ativar lá no seu cérebro a esquemata para poder construir este conhecimento. Vou explicar aqui, né? Então, muito bem, escutei, né? Em 30% a 35% apenas de palavras, e do que eu vou me lembrar? Então, veja, conseguimos nos lembrar de 17,2% de um noticiário que acabamos de assistir, de acordo com as pesquisas que eu fiz, né, que eu utilizei aqui. Imagina só, né? Então, estou lá assistindo o noticiário, aí acabou o noticiário, vou jantar, tomo um banho, depois fico tentando lembrar o que é que aconteceu lá, né? E eu vou perceber que eu não me lembro de tanta coisa, a menos que algo tenha sido muito marcante, porque aí vai fazer um caminho maior entre o que está aqui na frente do meu cérebro, né? E o que está lá atrás. Mesmo quando a gente recebe algumas dicas sobre o conteúdo do que a gente ouviu, nós não passamos, de acordo com essas pesquisas, de 22,3%, 22,5% do conteúdo que acabamos de escutar. E se nós formos desafiados a lembrar das últimas palavras de uma série de sentenças soltas, que estão descontextualizadas, nós conseguimos, em média, 2,8 itens, 3 itens, num total de 10. Há vários testes na internet para você melhorar sua memória, etc., que trabalham com essa
com esse número aí, né? Aumentar a sua capacidade de reter aquilo que você escutou ou que você viu, porque, de fato, aquilo que a gente não precisa muito utilizar, a gente vai descartar. Então, né, a escuta é ativa? Sim, não, né? Nós, como intérpretes, sabemos que sim, e que a escuta ativa é essa forma de escuta estruturada, em que nós, como ouvintes, estamos envolvidos com o assunto, motivado pela interação entre o texto novo e o nosso conhecimento prévio. Por quê? Porque tudo, né, o que a gente lê, o que a gente escuta, para a gente compreender, a gente tem que fazer alguma ligação com o conhecimento que nós já temos, né, com alguma experiência anterior e etc. Caso contrário, voltaremos todos a ser bebês o tempo inteiro, recebendo, tentando passar por aquela fase silenciosa por muito tempo para poder ter um acervo dentro da cabeça onde, né, a gente pudesse depois acessar para fazer relações entre as coisas novas e aquilo que a gente já sabe sobre as coisas, sobre o mundo, né? Então, a escutativa é essa ativação dessa coisa que em inglês se chama esquemata, né? Nosso esquema cerebral, que serve para nos ajudar a compreender. Agora, então, vamos ao Michael Rost. Embora ele tenha escrito esse livro há muito tempo, né, o What's Listening Comprehension, o Rost é um dos estudiosos que mais me ajudou quando eu estava tentando entender a habilidade de escuta, né, e compreender, então, como é que eu poderia melhorar a minha escuta a partir da compreensão dessa teoria, tá? Então, o que acontece com a gente, de acordo com o Rost, né? Primeiro, a gente recebe o que um falante diz, então há uma primeira orientação, né, no nosso cérebro lá, que é a orientação receptiva. Por enquanto, estou só ouvindo, né? Não necessariamente estou escutando. Depois, a partir do momento que eu escuto, eu construo e represento esse significado. Então, se eu estiver escutando palavras que eu reconheço, elas vão me remeter a algum significado, né? Alguma coisa que eu consigo identificar. Então, eu começo a ter uma orientação construtiva do significado. Quando eu começo a construir esse significado, eu posso precisar negociar o significado com o falante e responder a esse significado, porque as palavras não têm sentido só denotativo, elas têm também sentidos conotativos, elas têm muitas camadas de significado e às vezes é preciso que o falante me esclareça, que não é o nosso caso na cabine, né, gente? Não há quem possa nos esclarecer ali na cabine. A gente vai ter que fazer a orientação colaborativa com nós mesmos, né? Mas como o Rost está falando aqui de comunicação interpessoal, ele diz isso, né? Que nós teremos uma orientação colaborativa, que o falante pode nos ajudar a construir esse significado. E aí, né? Eu crio o significado por meio do meu envolvimento com o assunto, pelo uso da imaginação e do sentimento de empatia. Então, quando algum texto oral que chega até mim, né, desperta em mim uma certa empatia. Então, a minha orientação passa a ser transformativa. De acordo com o Rost, é aí que eu escutei de fato, né? Quando eu consigo transformar aquele significado em algo que eu compreendo e que eu entendo, tá? Então, como é que a gente escuta, né? Aí vamos falar de um outro estudioso do assunto, que é o Jack Richards. Talvez alguns de vocês tenham estudado com algum livro dele, porque ele escreveu a série Interchange, e nesse grupo temos muitos intérpretes jovens, né? Que talvez tenham estudado com essa série de livros do Jack Richards, que depois virou New Interchange, etc., né? Só para a gente praticar a digressão aqui na nossa interpretação. Mas o Richards, ele vai fazer uma diferença entre top-down e bottom-up approaching, ou do geral para o específico, né? E ele vai dizer assim, olha, as habilidades cognitivas e metacognitivas, elas partem dos dois lados, né? Às vezes, você entende porque o seu esquema, lá na sua cabeça, né, tem um conhecimento prévio daquele assunto. Então, se começamos a falar de futebol, o fato de morarmos no Brasil, temos muito contato com futebol, desde criancinha sabemos mais ou menos como se joga, né, esse
jogo, esse esporte, como se pratica esse esporte, quantos jogadores envolvem, etc. Ou seja, nós temos um repertório aqui dentro que, do momento que começam a falar de futebol, nós começamos a decodificar esse assunto com até bastante facilidade, né? Nós temos um conhecimento prévio, que tem um script, uma sequência de eventos, parte de um texto existente lá sobre esse assunto. Dentro desse texto, nós temos um conceito, uma representação mental das partes do texto, ainda brincando com vocês sobre o futebol, né? Todos nós sabemos o que é gol, todos nós sabemos o que é árbitro, né? Enfim, a gente tem esse conceito das diferentes partes desse texto que compõe o script do futebol e que está lá no nosso esquema, no nosso cérebro, né? Então, quando eu vou ler, ou quando eu vejo, né, a coisa chamada fórmula, que é um parágrafo ou uma unidade visual dentro de um contexto maior, que é o futebol, eu sou perfeitamente capaz de entender. Daí, claro, mais fácil ainda seria uma frase, uma oração, uma palavra, como gol, né? Quando se grita gol, tem um monte de coisas implícitas aí. E aí eu consigo também, né, entender que gol tem uma sílaba só e saber que é composto dos sons g, o, né, que é gol, né? Então tem 2 sons consonantais aí, um som vogal. E quando eu não tenho esse esquema, né, o Richard diz, então quando você não tem um conhecimento prévio daquele assunto, pode ser que você parta do som, ou seja, eu escuto g, o, né, e reconheço que g, o, é a palavra gol, né? Como ela é curtinha, eu entendo que é uma palavra provavelmente de uma sílaba, não preciso dizer isso na minha cabeça, mas eu entendo, e assim eu vou indo para cima até construir um esquema. Então, top-down, né, seria do geral para o específico, e bottom-up processing do específico para o geral. É assim que o Richards explica, né, a nossa habilidade cognitiva para escutar e compreender. Aí, né, enfim, já tinha estudado essas pessoas e outras, mas escolhi falar só desses 2, eu fiquei procurando a escuta no processo da interpretação. Gente, o que será que as pessoas dizem, né, no processo da interpretação? Então, basicamente, o texto mais importante que eu encontrei foi esse modelo sociolinguístico desse cara, né, chamado Coakley, e que eu vou trazer aqui para vocês, né? É um pouco parecido com o Richards, mas veja como muda um pouquinho. Então, há uma recepção da mensagem, uma percepção da língua de partida. Então, estamos lá, né, escutando vocês aqui no caso, escutando português. Depois há um processamento preliminar de reconhecimento. Se eu entendo essa língua, eu reconheço um pouco o significado dessas palavras. E retenho, né, esse chunk na minha memória imediata, na minha memória de tempo curto, né? Por isso a gente consegue fazer as consecutivas intermitentes, porque ela fica ali, né? Um pouquinho de tempo, eu retenho um chunk, não necessariamente uma palavra, mas um trecho, uma unidade de significado, né? É normalmente o que eu vou conseguir reter. E aí, eu tenho uma percepção da intenção semântica, porque veja, às vezes eu não entendi todas as palavras que alguém me falou, mas eu sei qual era a intenção semântica, qual era a intenção de significado daquelas palavras. Se tem um cara xingando, por exemplo, né, gente? A gente não precisa saber todos os palavrões do mundo para entender que é um xingamento, né? Então, há uma percepção da intenção semântica e, portanto, uma compreensão, né, daquele contexto, né, linguístico que está ali diante de mim. Aí eu fico procurando um equivalente semântico, né, no meu cérebro. Por quê? Porque eu estou procurando como é que eu vou falar isso em português, né? E nós não temos muito tempo para procurar isso. Então, isso tem que estar meio automatizado para que a gente possa produzir rapidamente, com menos esforço, para voltar no Gile, né? A nossa interpretação. Mas há esse momento, e o Coakley explica, que você está fazendo uma análise, né? O seu cérebro está lá analisando qual seria o equivalente semântico. Então, se eu não sei aquele xingamento, eu procuro outro xingamento que seja o equivalente daquele significado para eu poder fazer o xingamento em português e passar para o meu destinatário o mesmo sentido da mensagem original. Aí eu ainda por cima vou fazer uma formulação sintática dessa mensagem, que é o como eu vou falar, né? Então há um ensaio, né? Como é que eu vou falar isso aqui, né? E finalmente a produção da mensagem na língua alvo.
Então, imagina, né, gente? O Coakley mostrou que tudo isso aqui está acontecendo quando eu escuto para interpretar. Vai muito além, né, da escuta que o Richards mencionou, que o Rost mencionou, né? Eles chegam até aqui, né? Número 4, a percepção da intenção semântica, a compreensão. Nós precisamos ir muito além disso, e mais do que compreender, nós vamos ter que fazer alguma coisa com aquilo que a gente compreendeu, né? Que é produzir uma mensagem na língua-alvo, né? Então, o Coakley, ele adaptou um modelo originalmente criado por este outro linguista, o Robert G. Lee, né? Que ele diz assim, então, os processos são perceber, reconhecer, segmentar, né? Porque a memória de tempo curto, ela vai fazer isso, ela vai procurar segmentar o significado, não em palavras, né? Já vou falar da palavra que é a pedra no nosso caminho, às vezes, né? Para daí eu conseguir entender, né? Então, o que ele chama de semantic intent realized é entendi a intenção semântica daquele trecho, daquela unidade de sentido que eu fui capaz de reconhecer porque fui capaz de perceber. E do momento que eu entendo, né, ó, eu vou e analiso o que seria um equivalente, de certa forma eu ensaio na minha cabeça como seria essa formulação, para então eu produzir, né? O que faz, é claro, ele chegar à conclusão, que para mim é óbvio, acredito que para vocês também, aquilo que você não compreende, você não pode interpretar. E aquilo que você compreende de forma errônea, você vai interpretar de forma errada, né? Ou seja, a base da boa interpretação é a compreensão. Aqui, quando eu estava nesse momento do estudo, eu comecei a me lembrar do que alguns intérpretes mais experientes me diziam que eu deveria fazer quando eu recebesse um slide de cliente, né? Só para fazer outra digressão aí, para vocês terem que se virar, né? E esse intérprete, ele adorava fazer piadinhas, ele usava vários provérbios, né? Posso até repetir alguns aqui para vocês, para ser um desafio para vocês aí. E eu gostava muito quando ele dizia assim, olha, então, né, você às vezes está tentando ver o detalhe e não consegue enxergar o todo. Você não está vendo que isso aí é um quadro porque você está olhando para o pontinho, né? Então, quando ele recebia os slides do cliente, ele sempre olhava um tripé, né? Tempo, quantidade de slides, né? Quer dizer, a quantidade de informação que tinha ali, né? Versus o que ele estava ganhando para fazer aquele trabalho, né? Então, tinha esse tripé, né? Tempo, quantidade e dinheiro, né? Por que ele dizia isso? Porque o cliente te mandou um slide de última hora e tem 100 slides. Se ele fosse parar para procurar cada termo, nem que fosse para passar o slide no DeepL, assim, para fazer uma tradução rápida, depois dar uma revisada e tal, ele não teria o tempo. Então, né, uma das coisas do tripé ficou de fora, mesmo que o cara estivesse pagando muito dinheiro para ele naquele momento, né? Não adiantava, porque ele não tinha o tempo. Se ele tivesse o tempo e o material, então o cliente mandou bem antes, se preparou e tal, não sei o quê, geralmente era coisa barata, ou seja, não estava ganhando muito dinheiro para fazer aquilo e também tinha que pensar no tempo que ele ia despender para poder estudar todo aquele material, né? Ou seja, construir o esquema na cabeça dele a respeito daquele assunto. Então, ele dizia assim, né? Eu não posso mencionar o nome do intérprete, para não ser delicada, mas eu gostava muito da realidade, do banho de realidade, né? Que a gente recebia. Ele dizia assim: sempre pense qual é o melhor que você pode fazer. Então, o que ele fazia? Se ele recebesse uma quantidade de slides absurda, ele passava um bom tempo lendo os slides para que ele pudesse compreender o assunto. Ou seja, ele queria entender o semantic intent que havia ali. Porque ele sabia que ele não ia conseguir, não ia ter tempo, né, para encontrar todos os equivalentes semânticos possíveis para aquele monte de palavras e tal. Então, o que ele fazia? Ele tentava entender, né, criar na cabeça dele esse esquema a respeito do assunto
para poder parafrasear, para poder explicar aquilo que para o qual ele não tivesse palavras específicas, né? Que ele não encontrasse um equivalente palavra por palavra, equivalente de tradução literal, ele não ia conseguir aquilo, né? Ou mesmo outros tipos de equivalente, como modulação, transposição, ele não ia conseguir fazer isso. Então, ele ia precisar deste semantic intent para que o cérebro dele conseguisse pensar num equivalente, né? E claro, quando ele podia, sempre, né? Ele procurava os termos, as palavras muito repetitivas, porque elas seriam palavras-chave, né? Ou algum título, se ele precisasse traduzir e tal. Mas ele dizia sempre isso, né? Não adianta, é melhor eu entender o assunto do que ter uma lista enorme de palavras e não entender o assunto, porque na hora ele pode usar qualquer palavra e eu não vou compreender qual é a intenção semântica, né, do que foi dito. Então, como é que a gente escuta, né? A gente extrai o significado fazendo uma análise mental do texto. Normalmente é isso, né? Eu estou lá construindo a imagem daquilo que a pessoa está falando dentro da minha cabeça, né? E a partir daí é que eu extraio o significado. Eu vou, normalmente, categorizar partes diferentes do texto. Naturalmente, eu vou ter que selecionar o que é mais importante, o que é relevante, o que é essencial, né? Porque é isso que eu vou conseguir dizer em algumas situações. Eu não vou ter tempo para dar todos os detalhes. Então, muitos de nós, né, somos treinados, bastante treinados para fazer um distanciamento um pouco maior do orador para poder exatamente conseguir selecionar o que é mais importante, relevante, essencial, né? Às vezes conseguimos pegar exemplo ou explicação que seja relevante, porque há muitos exemplos que são dados de uma vez e a gente não consegue explicar, né? Então a gente escolhe um daqueles exemplos, e as coisas que são menos importantes e relevantes ou extras é o que a gente deixa para depois, né? A gente fala se consegue acompanhar, se não, normalmente essas coisas, quando a gente se escuta, se vocês se gravarem, se escutarem, vocês vão ver que são as coisas que a gente deixa de fora. Se a interpretação estiver indo bem, né, gente? Se não estiver indo tão bem, às vezes a gente deixa de fora o A mesmo, né? Alguma coisa que foi mais importante, relevante, essencial. Infelizmente, às vezes fica de fora, né? A última coisa seria exemplos ou explicações extras que os palestrantes dão. Muitas vezes a gente ignora essas até para poder alcançar o palestrante, muitas vezes que fala rápido demais, como eu, às vezes acelero de propósito aqui para dar um outro desafio para vocês. E uma das coisas que nós tentamos poder deixar de lado são as digressões que são feitas pelos palestrantes, quando são muito curtas e logo ele volta ao texto original que ele tinha em mente, né? Essa é a coisa também que procura, normalmente fica de fora. Então, veja que quando a gente está interpretando, né? Nós temos que ter uma escuta seletiva, que não foi falada aqui, nem pelo Roast, nem pelo Michael, nem pelo Jack Richards, desculpe, até esse momento, né? Bom, e aí o que é que a gente faz, né? A gente identifica qual é o objetivo daquele texto, o que esse cara está querendo dizer aqui, o que ele pretende, né? Ativa o nosso conhecimento anterior sobre esse assunto, por isso o intérprete colega lá dos provérbios, né? Sempre dizia assim, olha, você vai ficar com a carne, a gordura você vai jogar fora, né? Então, assim, come o cerne da carne. É isso aí que você tem que mastigar e engolir. O resto você vai descartar, quanto mais rápido o cara falar, né? Então, eu vou ativar o meu conhecimento e vou, de alguma forma, antecipar o conteúdo que vem adiante. Não sei vocês, mas eu, quando recebo um slide, eu fico feliz, nem que o cara depois troque alguns slides, né? Porque, pelo menos, me antecipa um pouco do conteúdo que virá, me ajuda um pouco a prever, né? A poder utilizar uma estratégia de predição. Nós também temos que identificar equivalências linguísticas e culturais, então, se há uma piada, o que a gente vai fazer com ela, né? Se há uma menção a uma coisa muito específica de uma determinada cultura, como é que a gente vai traduzi-la para outra, a gente tem que identificar uma equivalência linguística e cultural também. E aí selecionamos os aspectos que precisam ser retomados na interpretação e nós os armazenamos nessa memória de tempo curto. Então, veja quanta coisa a gente faz
em tão pouquinho tempo. Aí, a gente vai selecionar, né, uma estratégia de escuta para aquela finalidade do momento. Se o cara estiver falando assim extremamente rápido, que a gente não consegue acompanhar, que ele vai assim super rápido, etc., vocês podem perceber que vocês vão focar na palavra-chave, no que tiver lá mais assim sendo repetido para você poder falar, porque você não vai conseguir acompanhar o que o cara está falando assim tão rápido, né? Nós vamos, por exemplo, selecionar uma estratégia de focar no principal, enxugar, né? Em compensação, se o palestrante ficar falando assim, nessa monotonia, nesse desespero de lerdeza, usando assim um tom super baixo que não conseguimos escutar. Ficaremos desesperados e ficaremos esperando ele terminar de falar alguma coisa que faça sentido, que se torne aquele chunk, para nós podermos, é claro, iniciar a nossa fala. Então, todo o tempo, na verdade, a gente monitora a compreensão do original, né? E também o que estão dizendo, né? Na língua de chegada, na simultânea. Então, né? Entre a escuta e a fala, olha tudo que a gente faz. Né? Isso aqui é inconsciente, gente. Isso aqui os teóricos acreditam que a gente faz, né? Ninguém consegue provar isso, mas acredita-se que sim, que a gente categoriza rapidamente itens gramaticais. Por quê? Porque se a pessoa falar muito rápido, você vai para os substantivos, você vai correr nos substantivos, ou verbos principais, né? Se a pessoa falar mais devagar, aí quem sabe você consegue substantivo, adjetivo, ou um outro substantivo que funcione como adjetivo. Então, tudo vai depender do quão rápido a pessoa fala, né, para você decidir o que você faz entre a escuta e a fala. Mas, no geral, nós vamos para o que se chama palavras de conteúdo, né, que são substantivos, verbos, advérbios e adjetivos, principalmente, né, e deixamos de fora essas palavras que são mais funcionais na língua, como artigos, preposições, etc. Isso tudo vai sendo limpo rápido na nossa cabeça, a gente fica como se fosse um telegrama, né, ouvindo aquilo de principal para poder reter. Aí nós quebramos o texto em pedaços ou chunks, porque as pessoas falam e pausam e mudam de assunto e voltam e fazem falsos começos. Também tentei fazer alguns falsos então, alguns falsos começos aqui, né, para ver como é que a nossa memória faz esse chunk. E aí nós vamos ter que processar e reestruturar essa informação. Eu sei que não é o nosso objetivo, nem a nossa obrigação, mas às vezes a gente até limpa, né? Uma fala que está atrapalhada, quando a gente espera um pouco e fala de uma vez. Então, nós reestruturamos a informação e selecionamos formas na nossa língua-alvo que serão semanticamente apropriadas, né? Conceitualmente precisas, que façam com que o nosso ouvinte consiga entender aquilo que a gente está traduzindo, né? Interpretando. Reconhecemos também padrões de sotaque, dialeto, entonação, pausa, escolha de palavra, registro. Isso tudo aqui está acontecendo entre o momento que estamos escutando e o momento que estamos falando, né? Por isso que ser intérprete realmente é uma tarefa não tão simples quanto as pessoas bilíngues acreditam que seja, né? Ou mesmo pessoas que não são bilíngues, mas falam duas línguas. É importante que a gente sempre defenda a nossa profissão, né? Como uma profissão que demanda de você um conhecimento, né? Além do conhecimento linguístico, né? De não ficar na superfície linguística, há muito mais acontecendo lá do que só a superfície linguística de ter um conhecimento de duas línguas, né? E aí, finalmente, gente, estou chegando ao fim, né? O que então o estudante pode fazer para praticar a escuta para interpretação? É muito comum eu escutar alunos de quarto ano de tradução, quando chegam na disciplina de interpretação comigo lá, eles dizem assim, pelo amor de Deus, professor, eu sei inglês, mas isso aqui é outra coisa, né? Escuto muito essa frase. Ou escuto alunos dizer assim, por favor, me deixa interpretar para o inglês, pelo amor de Deus, porque para o português eu não consigo de jeito nenhum, né? Então, essas falas deles querem dizer o quê, né, no meu entendimento? Na verdade, ele foi treinado uma vida inteira como aluno de escolas de idiomas para pensar né, para pensar em uma dessas línguas. Ou eu penso em inglês, ou eu penso em português, né? Então, quando eu vou escutar, o meu cérebro vai fazer
inglês agora, né? E quando eu vou falar, meu cérebro vai fazer português agora, né? E o tico e teco ficam numa briga lá, né? Aí agora onde é que eu vou? Então causa aquele momento de... não é bem um bloqueio, né? Mas é um tropeço. O aluno emperra, né? Ele emperra, ele entendeu aquele negócio, ele não consegue falar, né? E às vezes ele não entendeu, né? Quando ele entendeu, é claro, pode vir, o problema pode vir de falta de proficiência linguística suficiente para compreender, falo muito isso com os alunos, né? Precisa bastante conhecimento de língua, né? Não adianta querer fazer uma compreensão nebulosa como é para um aluno de intermediate, que isso não vai dar para você interpretar, você vai ter que compreender muito mais do que isso, né? Mas também você precisa pensar que o seu propósito agora com aquela escuta é outro, né? Então você tem que ter esse preparo psicológico para a escuta nebulosa. Quer dizer, tá bom, não entendi tudo aqui, o que é que eu vou fazer com esse tanto que eu entendi? Como é que eu seleciono a informação compreendida para eu poder ir adiante? Então, tem que ter um preparo psicológico para essa escuta nebulosa. Para brincar com vocês, né? Eu sempre mando os caras escutarem heavy metal e falo para eles, olha, eu não entendo nada de heavy metal. Eu canto poucas palavras lá no heavy metal, porque para mim é muito difícil compreender aquilo, né? É legal, mas em termos de compreensão de palavras, para mim, nada. Eu procuro entender mais ou menos o que está sendo falado pelo contexto, né? Então, a escuta nebulosa, ela pode também partir, né, de um texto cantado, de um texto para ajudar, né? Precisamos treinar essa diferença entre a escuta nebulosa e a escuta precisa, né? Então, quando eu escuto uma coisa que eu não entendo tudo, o que é que eu consigo fazer com isso? E quando eu escuto uma coisa que eu acho que estou entendendo tudo, né? Como é que eu lido com isso? Então, tem que treinar essa escuta nebulosa também. Muitas vezes eu também brinco com eles, né? Para escutarem outra língua, uma língua diferente, para ver o que é que eles conseguem compreender a partir dessa escuta que não está entendendo tudo, né? E aí tem que treinar a habilidade de antecipação. Isso aí a gente vê normalmente em textos escritos, né, com closes, que são aqueles textos que têm uma lacuna, né, textos com lacunas. Esses textos sempre partem do princípio que você vai conseguir antecipar o que será utilizado a seguir, por isso que você consegue completar. Mas na fala isso é mais difícil, né? Então, uma coisa bacana também é você escutar um vídeo, por exemplo, um áudio, parar, né, e falar o que você acha que vai ser falado adiante, depois escutar para ver se foi falado o que você previu ou não, né? É um exercício de pausa, fala, tá? Você também tem que usar a redundância a seu favor. Se um palestrante estiver falando demais, como eu aqui, né, se ele começar a falar coisas que não são muito importantes, você pode usar aquele tempinho para conseguir processar o que havia de mais importante no que ele estava dizendo, né? A gente só tem que tomar cuidado que às vezes a redundância pode virar uma fala importante, né? Eu estava numa palestra e o cara disse assim, já que eu sou a única pessoa com cabelo aqui, né, e eu achei que aquilo era redundante, porque não havia ninguém careca ali, né? E daqui a pouco me entra na reunião os outros dois donos lá da empresa que eram carecas e eu não tinha feito aquela fala que eu achei redundante, né? Então eu tive que retomar a redundância ali. Mas no geral dá para usar a redundância a nosso favor, né? E a gente tem que trabalhar muito para melhorar o nosso desempenho psicológico em momentos de estresse. Tem que entender que a interpretação é uma ciência inexata. Se eu gravar 20 vezes a minha interpretação de uma mesma escuta, ela cada hora vai sair de uma forma diferente, né? Eu não tenho o tempo que eu tenho na tradução, então essa precisão tem que ser, não pode ser o meu chicote, né? Eu quero ter precisão, mas eu sei que nem sempre isso vai ser 100% possível, e aí eu melhoro, né, o meu momento de estresse, eu fico menos estressada quando a bolinha de tênis cai para fora da quadra, né, e continuo jogando, tá? Então, trabalhem a sua escuta nebulosa, escutem coisas que vocês não entendem, né, e riam de si mesmos um pouco, que isso é bom, isso ajuda a gente a escutar melhor, na verdade, né? Observe como você se sente quando você tem que construir o significado com menos texto compreensível. Isso te incomoda? Por quê? Se é essa pessoa super perfeccionista que tem que entender tudo, tem que falar tudo super certinho,
Não, né? Na hora do treino você tem que deixar isso para lá e pensar assim, como eu reconstruo um texto que eu não compreendi completamente, né? Porque na interpretação muitas vezes nós temos que fazer isso, né? Trabalhe na construção de significado a partir da sua escuta nebulosa. Eu escutei isso, entendi, deixa eu ver o que eu conseguiria produzir, mesmo não tendo compreendido tudo. Trabalhe na aceitação do melhor que eu posso fazer naquele momento. Então, eu fiz o melhor que pude fazer naquele momento. Eu estava numa palestra com um médico, tinha estudado os slides, e ele começa a me falar de outros inibidores que ele colocou no slide e não passou para mim, e eu não sabia nenhum daqueles inibidores. Então, ele falava e eu dizia, como vocês podem ver no slide à esquerda, como vocês podem ver agora no item 3 do slide tal, que era o que eu conseguia fazer, né? Foi o melhor que eu pude fazer naquele momento. Melhor do que ficar, né? Então, eu tinha uma escuta totalmente nebulosa, não estava entendendo o que ele estava falando. Sabia que ele estava se referindo àquela parte do slide, mas o termo específico não sabia, né? Então, foi o melhor que eu pude fazer naquele momento. E focar sempre na recepção da mensagem para o seu ouvinte. O que você ouviu não precisa ser exatamente o que ele vai ouvir, né? Na verdade, pode ser melhor. Então, às vezes a gente ouve coisas todas, um monte de false starts e tal, né? E a menos que eu esteja interpretando em juízo, que aí todos esses fatores extraverbais são muito importantes para o julgamento, né, desse réu, a menos que seja essa situação, né? Muitas vezes na conferência a gente limpa um pouco o verbatim ali, porque pelo tempo, né, pela redundância, pelo tempo que a gente tem de fala, para diminuir a rapidez da nossa fala, e assim vai. Bom, no nível gramatical, nós podemos conhecer algumas frases feitas, sequências, provérbios, estudar tudo isso, é claro, nos ajuda a antecipar, né? Também podemos antecipar no nível sintático, quando ele usa um marcador de discurso, como however, but, nevertheless, ou ele vai dizer notwithstanding, você consegue imaginar o que virá adiante, né? Se vai ser uma coisa que contrasta com o que foi dito, ou uma coisa que adiciona, que explica. É muito importante a gente estudar os marcadores de discurso, né? E, é claro, no nível contextual, o que mais nos ajuda a antecipar é o nosso conhecimento do assunto. Quando conhecemos o assunto, às vezes nós sabemos até mais do que a pessoa que está falando lá daquele assunto, é muito raro, né? Mas pode acontecer, então você consegue fill in the little gaps lá, quando há uma lacuna de escuta, né? Eu tive uma lacuna de escuta, mas eu entendi ali o que ele está dizendo, tá? Para usar a redundância ao seu favor, né? Treina a reconhecer repetição de redundância, discernimento das informações mais importantes. Tinha uma brincadeira também que eu fazia, às vezes, em alguma aula com alguns alunos mais avançadinhos, que era assim, escutava um trecho inteiro, mas só podia falar o mais importante, só podia interpretar simultaneamente o mais importante, não podia interpretar nem exemplo, nem explicação, nem digressão, nada. Então, ele tinha que ficar limpando, né? Era um exercício de limpar. Isso também dá para fazer com parágrafos, né? Porque os parágrafos têm tópicos frasais, então, se alguém lê um parágrafo para você, qual é o tópico frasal que você traduziria ali, né? Como sendo informação mais importante. Tente resumir esse conteúdo, buscando a ideia-chave, e tente também generalizar quando casos específicos são utilizados para explicar um conceito, né? Assim, usa 1000 casos, não, você usa um, né, para exemplificar na sua fala, tá? Então, todos os treinos, depois vocês podem olhar o slide, que ajudam muito a gente a ficar mais calmo, mais tranquilo, menos estressado. E aqui, né, para ir terminando, então, nós temos alguma ajuda que está na internet, esse interpreters.free.fr simultaneous, tem vários exercícios de onde eu tirei essas informações, né? Essa aqui também é muito legal, presentationswithresults.com, are you chunking your content, né? Para ver se você consegue fragmentar, segmentar esse conteúdo para poder falar. Aqui um pouquinho de alguns exercícios, né, para a interpretação, enfim, é exatamente isso, é some helpers, né? Alguma coisa para ajudar vocês a escutar de uma forma menos dolorida, né? Mais feliz, e acreditando que você consegue, mesmo quando não compreende tudo o que foi dito, tá?
É isso, muito obrigada. Obrigada pela possibilidade de participar aqui na Interpractice. Se precisarem de mim, estou por aqui. Foi uma delícia ter estado com vocês. Espero que a prática de vocês tenha sido bastante útil. Thank you, merci, gracias, danke, goodbye.